está agora, no momento, ela teria um pouquinho mais tarde, só lá por volta das 8 horas. Eu posso apresentar sem ela? Sim, eu e a Carla só? Pode, não tem problema. Então tá. Ela colaborou também no trabalho, tá? Só ela não pode Certo. porque ela tá no plantão dela, tá bom? Sem Então problema. a gente vai começar. A gente vai falar sobre vitiligo e melasma, tá certo? Certo. Pode começar. É, o vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanócitos, células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá a cor à pele, nos locais afetados. As causas da doença ainda não estão claramente estabelecidas, mas fenômenos autoimunes parecem ser associados ao vitiligo. Além disso, alterações ou traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença. A doença é caracterizada por lesões cutâneas de hipopigmentação, ou seja, manchas brancas na pele, com uma distribuição característica. O tamanho das manchas é variável. O vitiligo possui diversas opções terapêuticas que variam conforme o quadro clínico de cada paciente. O dermatologista é o profissional mais indicado para realizar o diagnóstico e tratamento da doença. Tá? Até então, tudo certo? Alguma dúvida? Vitiligo tem Tranquilo, pode perda da continuar. coloração da pele. Ocorre quando as células produtoras de pigmentos morrem ou deixam de funcionar. A despigmentação pode afetar qualquer área do corpo, incluindo a boca, o cabelo e os olhos. Costuma ser mais perceptível em pessoas de pele mais escura. A maioria dos pacientes de vitiligo não manifesta qualquer sintoma além do surgimento de manchas brancas na pele. Em alguns casos, relatam sentir sensibilidade e dor na área afetada. Entretanto, uma grande preocupação dos dermatologistas são os sintomas emocionais que os pacientes podem desenvolver em decorrência da doença. Quando o vitiligo é detectado, o dermatologista pode classificá-lo por dois tipos: segmentar ou unilateral, que manifesta-se apenas em uma parte do corpo, normalmente quando o paciente ainda é jovem, pelos e cabelos também pode perder a coloração. Não segmentado ou bilateral é o tipo mais comum, manifesta-se nos dois lados do corpo, como, por exemplo, duas mãos, dois pés. Em geral, as manchas surgem inicialmente em extremidades como as mãos, pés e nariz e boca. Há ciclos de perda de cor e épocas em que a doença se desenvolve. Depois, há períodos de estagnação, eles param, né, um pouquinho de se manifestar. Estes ciclos ocorrem durante toda a vida. A duração dos ciclos e as áreas despigmentadas tendem a se tornar maiores com o tempo. O diagnóstico do vitiligo é essencialmente clínico, pois as manchas hipopigmentadas têm geralmente localização e distribuição características. A biópsia cutânea revela a ausência completa de melanócitos nas zonas afetadas, exceto nos bordos da lesão, e o exame com lâmpadas de Wood pode ajudar na detecção da doença em pacientes de pele branca. Análises sanguíneas deverão incluir um estudo imunológico que poderá revelar a presença de outras doenças autoimunes. O histórico familiar também é considerado, pois cerca de 30% dos pacientes têm algum parente com a doença. É bem comum, né, professor, a hereditariedade, né? Que a maioria dos pacientes que eu conheço que têm vitiligo são de família, né? É muito comum isso, né, professor? Sim, bastante comum. Daí ali tem uma fotinho que tem umas manchas nos pelos, assim, que está totalmente despigmentada, né, a ausência de melanócitos. E atualmente existem resultados excelentes nos tratamentos da doença. O fato de não se poder falar em cura não quer dizer que não haja várias opções terapêuticas. O tratamento visa cessar o aumento das lesões, estabilização do quadro e também a repigmentação da pele. Existem medicamentos que induzem a repigmentação das regiões afetadas, como o tracolimos, que é derivado de vitamina D e corticoides. A fototerapia com radiação ultravioleta
B, banda estreita UVB, é indicada para quase todas as formas de vitiligo, com resultados excelentes, principalmente para as lesões da face e tronco. Pode ser usada também a fototerapia com ultravioleta. A. Também se pode empregar tecnologias como laser, bem como técnicas cirúrgicas ou de transplantes de melanócitos. O tratamento do vitiligo é individualizado e deve ser discutido com um dermatologista, conforme a característica de cada paciente. Os resultados podem variar consideravelmente entre uma pessoa a outra. Pacientes devem evitar fatores que possam precipitar o aparecimento de novas lesões ou acentuar as já existentes, como usar roupas apertadas ou que provoquem atrito ou a pressão sobre a pele, e diminuir a exposição solar. Controlar o estresse é outra medida bem-vinda. As lesões provocadas pela doença não é raro, mas impactam significativamente na qualidade de vida e na autoestima. Por isso, na maioria dos casos, recomenda-se o acompanhamento psicológico, que pode ter efeitos bastante positivos nos resultados do tratamento. E quanto mais a gente está preocupado, as lesões tendem a aumentar, né, pela preocupação e quem tem o vitiligo sofre bastante com isso, né? Que as manchas na pele, como as manchas elas ficam mais perto da face, do rosto, da boca, se torna, querendo ou não, feio, né? E a autoestima baixa bastante, né, professor? Alguma dúvida sobre o vitiligo? Turma? Tudo Dúvida, certo? pessoal, sobre vitiligo? Tudo Acredito que não. certo? Pode continuar. Carla, Oi, oi, quer ler sobre melasma? Eu aham, vou mudando os slides para ti, pode ser? pode ser sim, Então tá, eu vou colocando aí você fala sobre melasma, tá, tá Carla? bom, beleza. Então, eu vou falar sobre o melasma, tá? Ela é uma doença que surge as manchas escuras na pele. Ela acontece mais na face, mas também ela pode ter ocorrências extrafacial, como nos braços, no pescoço e no colo. Ela afeta frequentemente mais as mulheres, mas também existem homens que têm o melasma. E essa não há ainda uma causa definida, mas a maioria das vezes é decorrente a relação do uso de anticoncepcionais e na gravidez, que geralmente as mulheres, tem mulheres que quando engravidam, depois ficam com essas manchas no rosto. Também a exposição solar. O fator desencadeante é a exposição à luz ultravioleta, até mesmo à luz visível, além dos fatores hormonais e das exposições aos raios solares. A predisposição genética também influencia no surgimento desta condição. Os sintomas, então, é as manchas escuras ou as acastanhadas que começam a aparecer na face. Principalmente na maçã do rosto, ela aparece, né? Na testa e no nariz, nos lábios superiores, chamado buço. Pode ocorrer também o melasma extrafacial, com aparecimento das maiores manchas. Das manchas escuras nos braços, pescoço e colo. As manchas têm formato irregulares e bem definidos, sendo geralmente simétricas, iguais nos dois lados. Muitas vezes as pessoas com melasma podem agravar a condição com um tratamento ou procedimento inadequado, ocorrendo piora importante das manchas. Daí aqui tem a fotinho, né, da pessoa com melasma. Ela dá para dividi-la em 3 categorias. Epidérmica, quando a camada mais superficial da pele é afetada. Dérmica, com a ocorrência das manchas na derme superficial e profunda. E, por fim, a forma mista, caracterizada por surgimento de manchas na epiderme
e na derme. Determinar o tipo essencial para o tratamento. Tem que ser pelo dermatologista, né? O tratamento com o dermatologista. Segundo ele, as mulheres entre 25 e 40 anos são as mais afetadas. Somente 10% dos casos acontecem em homens. Pessoas de pele morena e negra, além de asiáticos e latinos, têm maior predisposição a encarar esse desconforto. O tratamento. Então, o dermatologista, né, que é o especialista mais indicado, e o tratamento variam, mas sempre compreende orientações de proteção contra raios ultravioletas e a luz visível, que deve ser redobrada. Então, quem tem essa doença não pode ficar exposta ao sol, né? Tem que usar, eles devem usar chapéu, não pode, né, ficar muito exposto ao sol. As terapias disponíveis são o uso de medicamentos tópicos e procedimentos para o clareamento. Dentre os procedimentos mais realizados estão os peelings e aplicações de luzes ou lasers. É importante salientar, entretanto, que o tratamento do melasma sempre prevê um conjunto de medidas para clarear, estabilizar e impedir que o pigmento volte. Então, a prevenção. A maior prevenção do melasma é se proteger do sol, né? As medidas de proteção devem ser realizadas diariamente, mesmo que o dia esteja nublado ou chuvoso. Com o melasma, o pigmento também com a luz visível, os filtros solares comuns não protegem totalmente as pessoas com melasma. Por isso, devem-se associar a fotoproteção de filtros físicos, que protegem a luz visível. Outra medida importante é a reaplicação do filtro solar, né? Sempre que puder aplicar de novo, durante todo o dia, e à noite também, se ficar exposto à luz, né? Se alguém trabalha à noite, colocar também. As pessoas com melasma devem também utilizar roupas, chapéus, bonés, óculos escuros, sombrinhas e guarda-sóis. Toda medida que evite a exposição solar da região acometida deve ser estimulada. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então é isso. Muito bem. Professor, sair da Diga. tela, já saiu? Como que fica agora? Oi? Não entendi. Eu saí, não aparecer mais na minha tela, como que fica agora? Boa Eu, pergunta. Acho que é descompartilhar e bota ali no lugar de novo. tá. Compartilhar vídeo, não, já saí. Acho que tem um xizinho lá em cima, lá, se eu não me engano. Não? Hum, não vai. Parar a apresentação. Foi? É isso aí. É isso aí. Isso? Então tá Perfeito. bom. Então, alguma dúvida, pessoal, sobre o vitiligo e o melasma? Não? Tudo certo? Professora, alguma pergunta para nós? Não, tá tudo tranquilo. Acho que só complementou o que a gente já tinha falado nas outras apresentações. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. De Pessoal, nada. agora alguma equipe aí de músculo ou sistema muscular ou sistema ósseo? Só hoje é o último dia para apresentação. Se não tiver mais ninguém para apresentar, vai ficar sem a notinha do trabalho.
Beleza, então. Prof, Oi? o nosso do sistema ósseo. Ah, tá. Então, pode compartilhar aí com a gente, por favor. Deu certo? Acho que tá entrando. Isso, agora abriu. Pode começar. A Bruna vai começar. Ela tá arrumando o áudio dela, só um minuto. Sem problema, aguardamos. Dá pra ouvir? Estamos ouvindo, mas bem baixinho. Ai, meu Deus. Vou tentar falar mais alto, então. Melhorou? Melhorou. Tá. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna e, juntamente com a Nayara, a gente vai apresentar o nosso trabalho. As outras duas acadêmicas que fizeram parte foram a Larissa Pickler e a Stephanie Caroline. Nós somos da terceira fase de farmácia e o nosso trabalho é sobre osteoporose. Pode passar. Então, a osteoporose, ela é uma doença sistêmica progressiva que é caracterizada pela diminuição da massa óssea, levando assim a uma fragilidade do osso e o aumento do risco de fraturas. Normalmente, a não ser nos ossos que estão em crescimento, há um equilíbrio entre os osteoblastos e os osteoclastos, que são, respectivamente, as células responsáveis pela produção da matriz óssea, que seria, digamos, por restaurar um osso danificado, e os osteoclastos, que são os que fazem a reabsorção do osso. E na osteoporose, há uma desproporção entre essas duas células, onde há maior atividade dos osteoclastos, fazendo com que os osteoblastos não consigam, digamos, produzir o suficiente para que evite essa perda de massa óssea. Pode passar. Existem dois tipos de osteoporose, a primária e a secundária. A primária, ela é classificada ainda em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ela também é conhecida por pós-menopausa. Nessa, existe rápida perda óssea e ocorre na mulher que recentemente passou pela menopausa. Ela predominantemente atinge o osso trabecular e é associada a fraturas das vértebras e do rádio distal. Pode passar. A do tipo 2 também é chamada de sênil, ela é relacionada ao envelhecimento e aparece por deficiência crônica de cálcio, aumento da atividade do PTH, que é o paratormônio, que é o responsável por retirar o cálcio dos ossos e mandar para a corrente sanguínea. E também ocorre a diminuição da formação óssea. Pode passar. Aqui é uma imagem ilustrativa para demonstrar a osteoporose do tipo 2, né? Onde há perda óssea decorrente do envelhecimento, onde a gente pode ver que na mulher de 40 anos, digamos, esses ossos são mais grossos, onde já na de 70 anos eles ficam mais finos, mais frágeis. Essa seria a osteoporose primária do tipo 2. Pode passar. Nayara, pode passar. Eu já passei. Ah, tá, agora apareceu. A osteoporose secundária, ela é decorrente de processos inflamatórios, como artrite reumatoide, alterações endócrinas, por uso de drogas, álcool, entre outros. E também os medicamentos corticoides, eles colaboram bastante para o desenvolvimento dessa osteoporose secundária, porque eles inibem a absorção intestinal do cálcio e aumentam a eliminação do cálcio na urina. Também diminuem a formação dos osteoblastos e aumentam a reabsorção osteoclástica dos osteoclastos. Pode passar. Então,
A osteoporose ela vai afetar principalmente as mulheres que estão nessa fase da pós-menopausa, né? E essa ausência do estrogênio é o que vai causar a fragilidade dos ossos. Isso porque o estrogênio ele é responsável pela manutenção do cálcio nos ossos. Então, essa seria a principal causa da osteoporose. Também tem o envelhecimento, a inatividade, né? Então, a pessoa que não se exercita, né? Uma pessoa mais sedentária, uma dieta pobre em vitaminas e nutrientes, principalmente aqui falando do cálcio e também da vitamina D, e algum outro desequilíbrio hormonal ou outras substâncias no sangue. Né? Essas situações, elas vão fazer com que o organismo não funcione de uma maneira adequada, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio entre a formação e a destruição óssea, e vai tornar os ossos mais frágeis e com uma maior chance de fraturas também. Então, tendo essas como as principais causas, a gente pode pensar que uma prevenção não é tão difícil assim, né? Então, a gente pode ver aqui nas imagens representando a alimentação, né? Uma alimentação rica em cálcio, também vitamina D é muito importante, né? Não só o cálcio, mas também a vitamina D. A prática de exercícios físicos, né? Pode ser uma corrida, uma caminhada, né? Mas o exercício em si é essencial. E também outra coisa muito importante é o caso da bebida alcoólica e do cigarro, né? Isso porque são substâncias tóxicas que vão enfraquecer as células responsáveis pela formação dos ossos, né? E elas também podem modificar o metabolismo do estrogênio, né? Aquele hormônio feminino. Então, isso pode gerar diminuição da massa óssea, né? E o cálcio, o álcool, ele vai dificultar a absorção do cálcio no organismo. Sintomas. A osteoporose é uma doença que se instala de forma silenciosa, então o primeiro sinal vai aparecer depois do paciente, ele já está numa fase mais avançada. As lesões mais comuns são as de fratura das vértebras por compressão. Nas fases em que a doença se manifesta, a dor ela é diretamente associada ao local em que ocorreu a fratura ou desgaste ósseo, né? Então, a dor ela é local. E aqui eu coloquei algumas imagens para mostrar como que é essa fratura por compressão na vértebra, né? Que ela também vai causar alguns problemas de coluna. O diagnóstico, assim como em outras patologias, se dá pela história clínica, o exame físico e também alguns exames complementares. Na história, né, deve conter alguns dados como a idade da menopausa, se tem presença de fator familiar ou não, quais são os hábitos alimentares dessa pessoa, se ela pratica ou não exercício físico e se ela faz uso de cigarro ou álcool. No exame físico, pode verificar a deformidade da coluna e também incluir alguns dados de peso e altura para acompanhamento. Já os exames complementares são os de laboratório e também os exames de imagem. No diagnóstico por imagem, tem a radiografia e também a densitometria óssea, né? Essa densitometria óssea, ela é muito semelhante ao raio-x e consegue detectar de uma maneira bem precoce os sinais de perda da espessura óssea mineral. E essa imagem que está aí no slide é desse exame de densitometria óssea. Uma curiosidade que nós encontramos também é que no Brasil somente uma pessoa em 3 é diagnosticada e dessas somente 1 em 5 recebe algum tipo de tratamento. Falando em tratamento, a principal forma, né, a principal maneira de tratamento é a prevenção, né? Então, aquela dieta balanceada e, se necessário, suplementar a vitamina D e o cálcio. O exercício físico e também a terapia farmacológica e a terapia de reposição hormonal. Essa terapia farmacológica ela pode ser dividida em 2 classes. A primeira classe são os compostos com ação antirreabsortiva, e dessas a gente tem os bifosfonatos, calcitonina e estrogênios. Também tem os moduladores seletivos do receptor estrogênio. E na segunda classe, os agentes formadores de ossos, né, como o fluoreto, paratormônio e teriparatida.
sobre a terapia de reposição hormonal, né? É a primeira opção terapêutica no tratamento da osteoporose pós-menopausa. Então, é essa reposição associada a algumas medidas gerais. Essas medidas gerais seriam a alimentação, como eu já comentei, e o exercício físico. Eu pesquisei aqui e eu vi que a ingestão adequada de cálcio seria de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Então, nessa reposição hormonal seria o emprego de medicamentos que vão agir diminuindo a reabsorção óssea. Né? Alguns exemplos seriam o modulador do receptor estrógeno, bifosfonato, calcitonina e também a hipriflavona. E é isso. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação à osteoporose? Pode falar. Saiu. Alguém tem alguma dúvida? Ô, prof, Oi, saiu a apresentação? saiu. Ah, tá, beleza. Então, pessoal. Mais alguém tem. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta para fazer sobre a osteoporose aí para os colegas? Não? Então, tudo bem. Muito bem, bem apresentado. Tem alguém ainda que vai fazer a apresentação hoje, que trouxe material? Oi, prof. Eu tenho que apresentar hoje. Beleza, então. Pode compartilhar aí com a gente. Tá, vou tentar. Foi? Tá vindo. Agora foi. Foi. Pode começar. Então, o meu grupo é a Grace e a Marina. E eu, que é a Duda. A gente vai falar sobre as doenças do sistema tegumentar, né? A escabiose, que é mais conhecida como a sarna também. O que é a escabiose? Também conhecida como sarna, é uma doença que atinge a pele e é causada pelo um ácaro chamado Sarcoptes scabio. Então, a sarna, ela é causada por uma infecção na pele. E essa infecção é causada por esse bichinho que eu coloquei essa imagem. O que acontece? O macho fica na superior da nossa pele, e quando o macho desse animal morre, a fêmea consegue entrar, fazendo túneis, entrar, depositar os óvulos ali na nossa pele, e após os ovos se fecundarem e tudo mais, eles nascem larvinhas, que começa o ciclo tudo de novo. Que daí essas larvinhas são machos e faz todo aquele ciclo novamente. Daí essa espalhação pela nossa pele é bem rápida e causa bastante coceira também. Os principais sintomas. O principal sintoma é a coceira e prurido, principalmente à noite, né? Porque à noite a gente deita, a gente fica mais quieto, acaba suando um pouco mais, então as coceiras aumentam mais. Causam lesões na pele, no meio dos dedos, na axila, nos punhos, toda a lesão que ela causa fica marcada e geralmente em lugares mais úmidos, assim, que não ventilam tanto, né? O tratamento para sarna é feito por meio de uso antiparasitário, porque ele é um parasita, usado corticoides e antiparasitários. É um remédio bastante utilizado, é o benzoato de benzila,
que ele é encontrado na farmácia com outros nomes comerciais também. As prevenções são mais pela higiene mesmo, né? Evitar o contato com as roupas de uma pessoa que esteja contaminada, evitar o contato de encostar em uma pessoa que está com a doença. E uma coisa bem importante também aqui é que geralmente o pessoal confunde, né? Porque tem a sarna de gato e de cachorro e a sarna humana. Então não transmite. Se um gato ou um cachorro estiver com sarna, não, é outro tipo. Existe a do cachorro e a humana, no caso. Então não tem nada a ver, uma curiosidade, né? E uma vez que o paciente está com escabiose, ele não pode ter contato direto, né? Deve evitar estar se encostando com outra pessoa, porque só o encostar já transmite esse vírus. Algumas referências que eu peguei. E outra curiosidade também é que todo aquele ciclo dele dura uns 30 dias só. E também ele tem o tamanho médio de 0,3 milímetro. No caso, é o nosso limite para enxergar esse parasita a olho nu. E é isso sobre a sarna. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, talvez? Alguma pergunta, pessoal? Ok. Certo, então. Mais alguém tem alguma coisa para apresentar? Sistema muscular? Não? Então vamos dar continuidade aqui para finalizar o nosso material de sistema muscular. Então, pessoal, vamos lá. Continuando aqui com o nosso material, para finalizar o sistema muscular. Então, aqui, falando sobre os componentes anatômicos ali da musculatura, né? Onde aqui, o meio da musculatura, como vocês podem enxergar aqui nesta imagem, onde está ali corpo e ventre, é o ventre muscular, né? Que é a porção ali média, né? Onde vai ter, né, um receptor ali bastante importante que a gente falou na última aula, não sei se vocês vão se lembrar, que é o fuso neuromuscular, né, que ele vai estar localizado exatamente aqui no ventre muscular. Só para relembrar sobre o fuso neuromuscular, que é bastante importante, ele é um receptor sensitivo, né, ou seja, ele vai gerar informações proprioceptivas para o nosso sistema nervoso central de como está posicionado o nosso corpo no espaço, ou seja, como está posicionado o meu corpo. Se o meu braço, por exemplo, está esticado, se ele está dobrado, ele vai estar enviando essas informações para o nosso sistema nervoso central. Por isso que a gente sabe se o braço está lá esticado ou dobrado, mesmo que esse indivíduo esteja com os olhos fechados, né? Porque o nosso corpo vai ter esses receptores que vão estar nos gerando essas informações, né? E o segundo item ali é o tendão,
né? Os tendões, né? São ali as extremidades dessas musculaturas, né? Que elas podem ter o formato mais cilíndricos, né? Como mostra aqui nessa imagem, ou ele pode ter esse, como a gente pode ver aqui nessa parte aqui, final aqui abdominal, que é mais esbranquiçada, né? Ali e um pouquinho mais espessa ali também, um pouquinho mais espessa, que a gente chama ali de aponeurose, que não deixa de ser um tecido tendíneo também. Então temos essas duas formas aí de tendões. Outra estrutura bastante importante para a nossa musculatura é a fáscia muscular. A fáscia muscular é esse tecido conjuntivo, como a gente consegue ver aí nas imagens, né, que vai envolver aí toda a musculatura, que ela tem como principais funções aí permitir o deslizamento dos músculos ali entre si, né? Ela facilita que aconteça, né, esse movimento muscular, que não haja também esse atrito, né, entre as musculaturas, facilitando o movimento, né? Deixa eu ver ali quem aqui entrou. Certo, continuando aqui sobre a fáscia muscular, falando dessa importância da função, né, ali dessa fáscia muscular, de facilitar esses movimentos, uma situação que pode gerar problemas também é uma restrição de movimento dessa fáscia muscular. Como é que isso pode acontecer, né? Por exemplo, em inflamações. Inflamações podem gerar dificuldade de movimentos faciais e, por consequência, também dificuldades de movimentos musculares. E também, por exemplo, um exemplo clássico, né, que são as cirurgias. Né? Você, sei lá, teve lá uma fratura, precisou colocar alguma placa metálica, parafusos, coisa e tal, seja lá qual for a cirurgia que você precisou fazer. Isso vai gerar um corte, né, uma incisão, e vai haver um processo de cicatrização. E dependendo de como acontecer essa cicatrização, pode gerar aderências. Essa tua cicatriz ela pode ficar aderida e essa aderência vai gerar dificuldade de movimento desses tecidos. Gerando dificuldade de movimento desses tecidos, vão gerar também consequências aí no nosso corpo que pode gerar aí problemas também. Podemos classificar os músculos também sobre algumas formas, sobre seus aspectos aí também, né? Por exemplo, sobre a sua disposição oblíqua ali das fibras, né? Que pode ser, a gente pode chamar ali de unipenado ou bipenado, né? Com relação ali à sua forma, né? A gente pode ver aqui nessa parte aqui lateral aqui, da direita aqui, a gente pode ver aqui um unipenado, um músculo unipenado, como por exemplo, o músculo semimembranoso, né? O músculo semimembranoso é um músculo que fica ali na parte posterior da coxa, né? É um dos músculos dos isquios tibiais. Bipenado, né? Olha, ele parece como se fossem duas folhinhas assim, né? Por isso chamado de bipenado. Aí temos o músculo do gastrocnêmio. O gastrocnêmio é um músculo ali da região da panturrilha, né?
Faz parte ali também dos músculos do tríceps sural, ali da nossa perna. E multipenado, pode ver que ele tem como se fosse várias peninhas, né? Que daí a gente tem como exemplo o músculo deltoide, que é um músculo aí do ombro, certo? Aí com relação à sua forma também, longo, né, largo, curto, superficial, com relação também ali aos seus comprimentos. Vamos especificar aí um pouquinho mais. Quanto ao número de cabeças, né, a gente pode, como a gente pode exemplificar ali a nomenclatura, né, o seps, né, que é oriundo ali do latim, que significa cabeças, né? E temos alguns músculos famosos aí que tem exatamente essa nomenclatura, né? Ali nos seus sufixos, né? Por exemplo, o bíceps, né? Como a gente pode exemplificar aí o bíceps braquial, né? Que é o músculo ali do nosso braço, que vai gerar um movimento de flexão de cotovelo. Também temos o bíceps da perna, né? E da coxa, né? Mais precisamente o bíceps femoral, que também faz parte ali dos isquiotibiais, né? Que são músculos que vão ter duas cabeças, por isso chamados de bíceps. Temos o tríceps, que aí vai ter três cabeças, que é um músculo ali extensor de cotovelo, que fica ali no nosso braço, né? E o quadríceps, que terá ali, no caso, quatro cabeças, né? Que a gente tem como exemplo, né, o músculo, né, quadríceps, o grupo muscular quadríceps, né, que é na parte anterior da coxa, né, representada ali pelos vasos lateral medial, intermédio e o reto femoral. Podemos classificar também pelo seu número de ventres, né? Quantos ventres musculares esse músculo vai ter. E vamos usar a nomenclatura gaster, que significa ali, né, oriundo do latim, que significa ventres. Aí temos como exemplo o monogástrico, o digástrico, 2 ventres, o poligastros, muitos ventres, né? Ali como a gente pode ver aqui na imagem aqui de baixo, né? Monogástrico, um ventre só, digástrico, 2 ventres musculares e poligástrico, né? Aqui uma musculatura com vários ventres, né? Que no caso ali representando ali a musculatura abdominal, por exemplo. E com relação ao número de caudas, né? Quantas caudas vão ter, né? Monocaudado e multicaudado, com a musculatura aqui do pé, né? Que vão ter várias caudas aqui, né? Temos também a classificação, né? Como músculos superficiais, né? Que são aqueles músculos que têm uma inserção direta, né? Na tela subcutânea, né? Que no caso a gente tem como exemplos aqui os músculos responsáveis pela expressão facial, que os músculos que vão dar os movimentos às expressões faciais. Como aqui temos aí alguns exemplos dessas musculaturas. E temos também os músculos mais profundos, que são localizados ali mais no interior do corpo, né? Que vão ser principalmente aí responsáveis corporal, né? Temos também os músculos intrínsecos, né? Que são aqueles músculos que vão ter a sua origem e inserção no mesmo membro. Então, a gente pode dar aí o exemplo desses músculos aí dos pés, que vão ter a sua origem, a origem da sua musculatura e a inserção no mesmo local, no mesmo membro. E a classificação do músculo com relação à sua ação, aí vamos ter aí a classificação no caso de agonista, antagonista e
sinergista. Sei que provavelmente vocês já devem ter ouvido, né, esses nomezinhos, mas eu vou tentar explicar caso ainda não saibam, né? O agonista é aquele músculo que ele vai estar gerando ali a ação, né? A ação ali naquela articulação, por exemplo, né? A gente pode dar como o exemplo ali está dizendo, né? Na flexão de cotovelo, né? Eu vou flexionar no meu braço. O músculo que vai estar Professor, girando. seu microfone está cortando. Tá cortando? O microfone está cortando, senhor. Não sei se tem alguém conectado aí que tá dando interferência. Alguma coisa. Agora tá cortando? Tá conseguindo me ouvir ou tá cortando ainda? Agora, Não, tá normal, professor. para mim tá normal também. Beleza. Vamos continuar aqui então. Musculatura agonista. Então, musculatura agonista é aquele músculo que vai exercer diretamente a ação. É ele que vai gerar ação de movimento. Por exemplo, no movimento de flexão de cotovelo, que é um movimento ali onde vai diminuir a angulação ali entre os membros, no caso, húmero e o antebraço, né, rádio una. Então, o músculo que vai gerar essa ação é o agonista, que no caso é o bíceps braquial, certo? Porque ele que vai gerar contração realizando o movimento de flexão ali de cotovelo. Então, ele é o agonista. Por sua vez, continuando com esse movimento, né, o músculo antagonista é que vai, no caso, gerar o movimento contrário. Ou seja, mas não na ação do agonista. No caso, se o agonista flexionar o cotovelo, o seu antagonista, que no caso é a musculatura do tríceps, ele necessariamente precisa relaxar para que aconteça o movimento. Certo? Então, o agonista é o que vai gerar a ação. O seu agonista é o músculo que geraria um movimento contrário, o que vai precisar relaxar no movimento do agonista. Certo? Por que eu digo isso? Né? Porque se eu mudar o meu movimento, se for, por exemplo, um movimento de extensão de cotovelo, vai inverter tudo. Porque eu estou ali aumentando a angulação húmero com o rádio e una, né? Porque eu estou estendendo meu cotovelo, estou esticando meu braço, e o músculo que gera essa ação, que vai realizar essa ação, é o tríceps. Certo? Então, se é ele que gera, se é ele que vai realizar o movimento de extensão de cotovelo, então ele, neste momento, é o agonista. E o bíceps braquial, que vai ter que relaxar nesse momento, né, é ele que vai ser o antagonista deste movimento. Então, o agonista e o antagonista, eles, o que vai definir quem é o agonista e quem é o antagonista? É a ação muscular. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não. Show. Por enquanto não. Show. E também temos, né, ali um movimento sinergista. O que seria esse movimento sinergista? É quando um músculo auxilia o músculo agonista, ou seja, quando dois ou mais músculos vão auxiliar para que aconteça o movimento. Certo? Por exemplo, vou citar aí um outro músculo, né, como exemplo também. No movimento de extensão de joelho, por exemplo, né,
para acontecer esse movimento, ou seja, esticar o meu joelho, precisa acontecer a contração do meu quadríceps, certo? Então, o meu quadríceps, ele é formado por 4 músculos, como eu falei anteriormente, né? Os vasos laterais, lateral e medial, o intermédio e o reto femoral. Então, esses músculos, eles estão agindo de forma sinergista, porque eles estão contraindo, eles estão gerando ali a contração muscular, gerando aquela força, para a realização do movimento de extensão. Então, nesse momento, eles estão sendo sinergistas, certo? Mas esse é um exemplo de 4 músculos que vão realizar, que tem como ação muscular a extensão de joelho. Porém, a gente pode dar, por exemplo, também movimentos de músculos que em alguns movimentos eles vão ser antagonistas, né? Por exemplo, flexor radial e extensor radial, eles vão estar normalmente sendo agonistas nos movimentos ali de flexão de punho e extensão de punho, né? Só que no movimento, por exemplo, de desvio radial de punho, aí você vai ter a ação sinergista dessas musculaturas, né? Do flexor radial ali do carpo e do extensor. Aí pode acontecer que normalmente flexores e extensores façam contrações musculares sinergistas para realizar aí um outro movimento específico. Mas basicamente isso. Agonista é um músculo que vai estar gerando a ação muscular, e o antagonista é o que faria o movimento contrário, certo? E o sinergista é quando 2 músculos ou mais vão estar aí auxiliando na execução do mesmo movimento. Aí temos algumas definições, né, de movimentos articulares, né? A gente já falou, citou aí, né, alguns exemplos, né? Temos, por exemplo, a ação muscular, a ação articular, que é a flexão, né? Que, como eu falei, é a diminuição do ângulo de uma articulação. Como eu citei ali como exemplo, a flexão de cotovelo, né? Que é quando os membros ali se aproximam. Esses membros se aproximando, eles vão diminuir o ângulo daquela articulação. Portanto, é a definição ali de flexão. E a extensão é quando aumenta esse ângulo. Ou a gente pode também citar, né, como definição, a volta do movimento flexor. Temos também a abdução, né, que move um osso para longe da linha mediana, né, como se a gente pegasse uma linha lá e dividisse o nosso corpo ao meio, né? Então, o movimento abdutor é quando o membro que a gente está se movimentando, ele está indo para mais longe da linha média, da linha ali do centro do nosso corpo. Por exemplo, você abrir o braço, você vai estar afastando, né, o braço da linha média. Portanto, ali, se eu abrir o braço, eu vou estar gerando uma abdução do meu ombro. Levantador, né, o músculo levantador, ele vai estar ali fazendo um movimento para cima, né? Por exemplo, o elevador da escápula, né? Ele vai levantar a escápula, levantando para cima. E depressor, ele vai levar para baixo, né? O supinador, né, no caso vai gerar um movimento de supinação, dando como exemplo os movimentos ali do punho, né? Supinação, ele vai girar a palma da mão para cima, né? E o pronador, ele vai girar a mão para baixo. Aí temos os movimentos ali
específicos do punho, né? Dá para fazer no pé também, mas no punho também. Os esfíncteres, né, é que vão diminuir ali o tamanho de uma abertura, por exemplo, a gente pode dar dos músculos do intestino, por exemplo, né, que vão ter vários esfíncteres ali importantes. Tensor, né, que vai tornar ali a parte do corpo mais rígida, e os rotadores, que vão gerar um movimento do osso ali em torno do seu eixo, né? No caso, as rotações ali, por exemplo, rotação de cabeça, rotação de ombro, entre outros locais aí. A gente chegou a falar um pouquinho, né, sobre na última aula, sobre os planos e eixos e quais movimentos são realizados, né? Aí só complementando. Aqui mostrando algumas imagens para ficar um pouco mais fácil de entender aí esses movimentos. Nesse primeiro movimento aqui, né, já mostrando a angulação, né? Por exemplo, aqui a extensão, né, levando lá a perna para trás, a extensão aqui de quadril. Lembrando que o eixo está aqui no quadril. No caso, com a perna esticada e aqui com o joelho flexionado, né? Angulação de 20 e de 10 graus. Os movimentos de flexão de quadril, né? No caso aqui com a perna esticada e aqui com o joelho dobrado, né? Levando em consideração o eixo lateral ali do quadril. Aqui nessa imagem aqui temos a flexão de cotovelo, né? No caso aqui diminuindo o ângulo na flexão e aumentando o ângulo no movimento de extensão de cotovelo. Da mesma forma aqui no joelho, né? O movimento aqui de flexão, diminuindo a angulação articular aqui entre fêmur, tíbia e fíbula e aumentando o ângulo aqui com a perna esticada, né? No caso, gerando um movimento de extensão aqui de joelho. Aqui, voltando ao quadril, né? Aqui mostrando aqui uma linha, né? Aqui como se fosse a linha média, que a gente citou anteriormente, né? E aqui gerando uma abdução, né? Levando o membro para longe dessa linha média, no caso, gerando aqui uma abdução de quadril, né? Aqui abrindo mais ainda, né? E aqui o movimento de adução. O movimento de adução é quando a perna está lá longe e ela retorna, né? No caso aqui até passou um pouquinho, né? Movimento de adução de quadril. No caso agora com o eixo, aqui com o eixo antero-posterior. Aqui só recapitulando aqui alguns movimentos, né? Aqui no caso, no A, uma flexão de quadril. No B, caracterizando pela... volta. No B, caracterizando pela volta do movimento da perna, né? A setinha ali mostrando a volta do movimento da perna, portanto, a extensão. Passando da linha ali, a gente pode chamar também de hiperextensão, né? No caso ali do C. No D, temos a linha média, está abrindo, né? No caso ali, numa abdução de quadril. No E, temos a sua volta, né? Então, a adução. No F, dá uma olhadinha ali no pé, né? No caso, já demonstrando uma rotação externa, ou também podemos chamar de rotação lateral. Vocês podem encontrar em algumas literaturas como rotação lateral também, né? Que ele roda para fora, ali a perna, num eixo longitudinal, ou também chamado de axial, né? No G, temos uma rotação interna, para ver que o pé se vira para dentro, né? A perna roda para dentro, né?
rotação interna. Mas o que é interessante o paciente ele estiver em pé. Se ele estiver deitado ou sentado, já vai mudar essa referência. Não tem como você ter a referência do pé. Como a gente pode ver nessas imagens aqui embaixo, no A ali de baixo, vai estar ali na linha média, né? Em 0 graus. Aí o pé agora está indo para fora, ali no B, mas ao invés de como estava lá no F, que era uma rotação externa, né, quando o pé foi para fora, agora ele vai ser interna. Ah, professor, mas por que agora nessa B aqui de baixo ele se tornou uma rotação interna? Porque é uma rotação de quadril. Então, a referência que a gente vai ter de movimento vai ser o quadril. Em pé, com a perna esticada, é diferente. Vai estar tudo esticadinho, ele vai rodar inteiro para lá, né? Para a lateral. Então, por isso, rotação externa lá no F. Agora, no B de baixo aqui, ele com o quadril flexionado a 90 graus, o pé indo para fora, o joelho, pode ver, joelho, quadril todo, ele vai estar rodando para dentro. O quadril rodando para dentro a gente chama de rotação interna ou rotação medial, né, que está indo para o meio. Já no C, também com a flexão de quadril a 90 graus, o pé ele vem para dentro, mas o quadril ele vai rodar para fora. Por isso que essa rotação é chamada de rotação externa, né? Ou também chamada de rotação lateral. Da mesma forma, com o paciente deitado em decúbito ventral. Né? O chamado de decúbito ventral é o paciente deitado de barriga para baixo, né? Deitado de bruços. Ali no caso, na primeira imagem, né? Tá o joelho ali também flexionado a 90 graus. Agora o quadril está reto, mas porém o joelho é que está flexionado a 90 graus. E vai levar ali o pé rodando para fora. Porém, se você levar em consideração o quadril, que é o movimento que a gente vai estar analisando nesse momento, né? Ele vai estar rodando para dentro. Por mais que o pé está indo para fora, o quadril, o joelho, tudo ali está virando para dentro. Portanto, também rotação interna. Da mesma forma, quando o pé vem em direção medial, o quadril vai estar rodando para fora, certo? Como a gente vê ali na última imagem. E esse movimento vai ser caracterizado pelo movimento do quadril em rotação externa, ou também rotação medial. Mais algumas imagens, né? Caso agora aqui o ombro, né? Flexão de ombro e a volta do movimento extensão. E do quadril também aqui flexão e a volta no movimento extensão. No outro aqui, demonstrando aqui a abertura, né? No caso aqui, levando o membro para longe da linha medial, a abdução e a volta do movimento, o movimento de adução. Aqui do cotovelo, diminuindo a angulação articular, é característica de um movimento de flexão. A volta do movimento, ou o aumento desse ângulo articular, é o movimento de extensão, portanto, a extensão de cotovelo. E aqui, os movimentos de supinação, palma da mão para cima, e o movimento de pronação, palma da mão para baixo. Movimentos ali do punho. Aí, com relação à força e resistência, né?
temos aí a força muscular, né, que é definida ali pela quantidade de tensão que esse músculo vai estar gerando, né, numa determinada velocidade de movimento, né? E a resistência é a capacidade desse corpo, deste mesmo corpo, em se opor a determinada força, né? Então, o que seria uma resistência? É algum tipo de obstáculo ou peso que a gente vai se opor à força que a musculatura vai precisar exercer, certo? Por exemplo, né, até o exemplo que dá aqui o slide, a gravidade pode ser um exemplo de resistência, né? Basta, por exemplo, você gerar aí uma abdução de ombro a 90 graus e tentar segurar nessa posição por algum tempo. Por mais que você não tenha nenhum peso na sua mão, vai chegar um momento que a sua musculatura vai começar a fadigar. Mas por que fadiga? Porque temos a ação da gravidade, né? A gravidade ela vai estar te puxando para baixo. Vai acontecer a mesma coisa com o braço. Portanto, a tua musculatura necessita realizar uma força para resistir, né, a essa ação da gravidade, ou seja, a essa resistência da gravidade. Ok? Alguma dúvida aqui? Por enquanto não, Pro. Show. Tranquilo por enquanto. Show. Aí temos aí algumas informações aí sobre as fibras musculares, né? Vamos ter aí as fibras do tipo 1, que é uma fibra aí de contração lenta, ela vai ter uma cor mais avermelhada, né? São fibras de menor diâmetro, com um maior suporte sanguíneo, né? Possuem também ali grandes mitocôndrias, muitas enzimas oxidativas, tem ali também um metabolismo energético predominante aeróbico, né? Resultando de uma grande produção de ATP, né? Permitindo ali com que a gente consiga ter contrações musculares por um maior período de tempo. Então, são músculos que vão estar em maior ação em atividades de resistência, né? Como a gente pode dar como exemplo aí, maratonas, travessias aí, né? Então, a gente vai necessitar de ter músculos, né, que resistam por um maior período de tempo. Inicialmente que eu falei aqui, né? A única informação maior aqui que são altamente resistentes à fadiga, né? Isso aí. E as fibras do tipo 2, que é uma de contração mais rápida, né? Tem a coloração mais branca, de maior diâmetro, com predomínio de metabolismo energético tipo anaeróbico, ou seja, eles não vão necessitar de tanto oxigênio nessa contração. Possuem grandes quantidades de enzimas ligadas ao metabolismo, como por exemplo ali a creatina fosfoquinase. Vão necessitar, né, de produção rápida de ATP, né? Eles vão ter essa queima de ATP aí também muito rápido, né? E também vão ter uma fadiga muscular muito mais rápida. Eles vão ter muito mais força, né? Vão exigir muito mais dessa musculatura, porém, ela vai ter uma fadiga muito mais rápida também, né? Como eu falei, né, eles vão gerar movimentos ali mais rápidos e mais poderosos, né? Porém, eles vão ter essa fadiga, eles vão estar também utilizando desse fator energético, né, ali de ATP, por exemplo, vão estar buscando esse ATP de forma mais rápida, né, como, por exemplo, na quebra da glicose, né, carboidrato, por exemplo, é onde ele vai conseguir
essa energia rápida para conseguir gerar essa contração, né? Exemplos que a gente pode dar, né, basquete, futebol, musculação, né? Até atletismo também, mas naqueles tiros mais rápidos, né, de 100, 200 metros, é onde vai precisar de muito mais explosão muscular do que uma resistência da musculatura, né? E aqui eu deixei algumas atividades para que vocês possam pesquisar e trazer essa pesquisa aí para a gente poder discutir na próxima aula, tá? E daí são essas as questões. O que é hipertrofia muscular? Quais são os anabolizantes mais utilizados e quais são os seus efeitos benéficos e colaterais? Até uma questão até meio polêmica, né? Colocar ali como efeitos benéficos, né? Mas a questão é, o que eu quero com essa questão? Trazer ali quais são os anabolizantes mais utilizados e o que por exemplo, aquele atleta ou aquela pessoa está querendo ter de resultados que beneficiem a ele, né? Porém, também a gente sabe que esse tipo de substância vai gerar efeitos colaterais. Então, eu vou querer também saber quais são os efeitos colaterais que vão ser gerados através da administração desses anabolizantes. Também quero saber o que é hiperplasia muscular e o que é cãibra. Eu sei que vão ter algumas causas aí de câimbras, né? Eu quero ver o que vocês vão trazer aí para a gente de possibilidades que possam gerar aí este sintoma. Professor, tá ouvindo? Oi, estou. Esse material, ele tá em qual unidade agora? Boa pergunta. Terei que ir lá dar uma olhadinha. Mas ele tá como sistema muscular 2. Tá ok. Ele fica um pouco mais fácil de vocês encontrarem lá. Ele vai estar lá como sistema muscular 2. Aí vai ter essas perguntinhas lá no final também. Não se preocupem com relação a isso. É para enviar pelo e-mail? Isso, enviem por e-mail para poder dar uma Até quando, olhadinha. prof? Pelo menos até sexta-feira. Ah, tá. Tá, para poder dar uma olhadinha final de semana. Tá bom. Só para